Vá comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, versículo número 12, que diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera esta nação o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? Oremos. Querido e maravilhoso Deus, mais uma vez eu me ponho na presença do Senhor. Preciso da ajuda dos céus, de um renovo para o meu corpo, para o meu espírito, para a minha alma. E oro também por cada servo e serva de Deus presente neste santuário. Meu Deus, derrama sobre nós sabedoria, unção. Nós queremos nesta noite, pela fé, experimentar uma voz edificante vinda do seu maravilhoso Espírito ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Bom, o texto que lemos não fala de igreja, mas fala da igreja na igreja velho testamentária, a igreja de Moisés. Eu fiquei imaginando, queridos, Moisés, um pastor de ovelhas, recebe de repente uma voz clara de Deus dizendo: eu tenho um chamado para você. Eu tenho uma missão para você. Eu tenho um povo que está lá na terra do Egito, escravizado, sofrendo, sendo expoliado. E o clamor desse povo, o sofrimento desse povo, a dor desse povo, chegou até mim. E eu escolhi enviar você. Moisés se sente tão indigno de tamanha responsabilidade, que com muito temor ele diz: Senhor, como? Escolhe outro. Eu sou uma pessoa que não tenho qualificação para isso. Primeiro, eu tenho até dificuldade na fala, eu sou meio gago, eu tenho dificuldade de me expressar. E ele quis, de toda maneira, convencer Deus que ele não seria a pessoa certa. Mas Deus disse: não, é você a pessoa certa. Eu escolhi você. E quero dizer para todos esses irmãos que estávamos aqui à frente hoje à noite, que a gente tem que sentir-se como Moisés.
Queridos, ser representante de Deus, ser um instrumento, um canal, e viver essa mediação entre Deus e pessoas. Quando a gente acha muito qualificado, é porque não é qualificado. Porque Moisés era uma pessoa culta. Moisés, durante 40 anos, foi criado no palácio, com toda a escola da maior ciência da época, porque diz que os egípcios eram os mais evoluídos em tecnologia, em ciência, muito evoluídos naquela época. Mas mesmo assim, quando é uma missão dada por Deus de ser pastor de um povo, ele sente que não era a pessoa capaz. Tenta convencer Deus, mas não consegue. E agora ele está em plena missão. Só que chega um momento que ele diz: Deus, eu gostaria que o Senhor mais uma vez confirmasse para mim. Olha, eu só vou se o Senhor me der uma certeza que o Senhor vai comigo. Isto é, eu não posso fazer esse trabalho se o Senhor não for comigo. Ele pede de Deus, ele clama a Deus, que a glória do Senhor fosse com ele, fosse com o povo. E ele sente-se também muito incapacitado, e ele pede para que Deus o ensine a ser agora pastor de gente, a cuidar de pessoas, porque ele sabia cuidar de gado, de ovelha, mas cuidar de gente, ele disse: eu preciso de ajuda. Baseado nesse texto, queridos, eu gostaria de, nesta noite, falar um pouco em outros textos sagrados. Eu tenho apenas 25 minutos, mas rapidamente falar de uma igreja para o século 21. Que a missão é a mesma. A missão de ser igreja na nossa geração, no nosso contexto, ela é a mesma missão. Porque Deus continua sendo o mesmo Deus santo, exigente, dizendo: eu quero para mim um povo separado, um povo consagrado, um povo que verdadeiramente seja santo assim como eu sou santo. Se Deus é o mesmo, então as responsabilidades também são as mesmas. Igreja. Que tipo de igreja, queridos, no nosso tempo, no nosso contexto, pode ser uma igreja que venha impactar a nossa geração? Em primeiro lugar, irmãos, é uma igreja que tem um povo que tem marca. Tem um povo que tem a marca. E essa marca chamada marca de Cristo, que Paulo diz assim: eu carrego aqui no meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos, o Evangelho tem que, de fato, nos marcar. É alguém que foi marcado, foi transformado, e a igreja tem que, de fato, aqui na terra, viver uma igreja que testemunha, que vive, que Cristo, de fato, é Senhor dela. Uma igreja relevante, contextualizada, é uma igreja que vive, irmãos, estes momentos lindos que nós vivemos aqui hoje à noite. É uma igreja familiar, é uma igreja que valoriza a família, é uma igreja que eu vejo pais consagrando bebês de 2 meses de idade. É uma bênção para mim, queridos, ver que pais estão dizendo: Deus, eu quero a sua ajuda para educar minha filha, meu filho, para ser bênção. Amém, queridos? Uma igreja de família,
uma igreja que alcança pai e mãe, que alcança os filhos. Eu vendo aqui o casal hoje à noite com seus filhos, não é um privilégio? A igreja, queridos. Eu vejo agora, o mais novo já foi para a sua sala. Então, uma igreja que ela olha para a família, e uma igreja que fica feliz porque está chovendo, irmãos, que coisa mais linda. Vamos aplaudir o Senhor por essa chuva? Deus é bom demais, lembrou da gente. Ontem, eu fiquei tão feliz, falei, acho que precisou de eu sair de Londrina para vir pegar um pouco de chuva em Campo Grande. Choveu pra caramba lá ontem, irmãos. Mas olha, Deus é tão bom que trouxe chuva para nós aqui. Para gente que não vê chuva, está maravilha de Deus, olha que coisa linda. Se me atrapalhar a pregar, não tem problema não, viu? Estou feliz com isso. Mas, irmãos, uma igreja relevante é uma igreja também que tem relacionamentos, é uma igreja que vive, que se interessa, é uma igreja, eu chamei aqui, faz parte da igreja, desse time grande aqui, a nossa diaconisa Gláucia, fica em pé, Gláucia, para você ver. Olha, é uma igreja, queridos, que é uma igreja que vive o social, o evangelho. Jesus disse, olha, se você não sente a dor do seu irmão, não sente a necessidade do seu irmão, do seu próximo, passa indiferente, sinto muito, mas não é igreja. Então, uma igreja, hoje mais do que nunca, é uma igreja que tem que viver o amor social, tem que viver esse contexto. Nós somos povo, somos gente que tem necessidades mais do que necessidade de adoração. Às vezes nós temos necessidade de ter um amigo, de ter um abraço, de ter afeto, e às vezes até necessidade também do apoio social, do apoio financeiro na hora da necessidade. Uma igreja que precisa, irmãos, ontem dentro do ônibus eu estava dizendo para os irmãos, para os pastores ali, irmãos, olha, eu estava dizendo para os pastores ali, sabe que eu fico cada dia mais feliz da vida, que eu sei que tem famílias inteiras que saem de casa, domingo após domingo, e vem à igreja porque gosta da comunhão com a igreja, porque gosta, eu digo, sermão por sermão, não, porque se ficar em casa e ligar a televisão, vai ouvir sermões muito melhor do que o do pastor Eloy. Vai escutar, vai ouvir, vai escolher qual é o pregador da noite, do dia. Pode escolher Hernandes Dias Lopes, Hermínio de Moraes e todos os outros de um time de pastores famosos que tem aí no Brasil afora. Sermão por sermão, você vai ouvir melhores sermãos do que do seu pastor às vezes. Mas você não pode apertar a mão deles porque estão longe de você. Muitos, você vai viver aqui, não vai nunca poder chegar perto deles. Mas você pode ter o aperto de mão do seu pastor. Pode olhar no olho. E ele vai chorar com você a hora que precisar de chorar. Vai rir, vai alegrar. Vai comer pão de queijo na sua mesa. Mas, queridos, na hora da necessidade, você está entendendo? Uma igreja, eu estava dizendo para os pastores ontem no ônibus, que nós temos que, cada dia, dizer, Senhor, dá-nos uma igreja, onde há coinonia, onde há comunhão, onde há prazer do povo ir à igreja, de jovens ir à igreja, de crianças irem à igreja, uma igreja que não tem cara de velho, uma igreja que tem um pastor de mais de 70 anos, mas que brinca com crianças, que me alegro com crianças, que gosto de crianças, gosto de jovem, gosto de adolescente, gosto de pregar em retiro de jovens, porque amo a juventude, está entendendo? Uma igreja que as famílias precisam, queridos, sair de casa, não, eu vou lá, porque a comunhão é boa,
O louvor, então, é maravilhoso. Eu adoro uma igreja que tem mais do que tecnologia, tem calor. Tem gente que eu posso apertar a mão, colocar a minha cabecinha no ombro dela e chorar. Isso é igreja, concorda? A igreja, queridos, precisa disso. Uma igreja que preocupa, como falei domingo passado, não vou voltar ao sermão de domingo passado, mas uma igreja que se preocupa com o discipulado dinâmico, com o ensino da palavra em todos os níveis. Por que preocupamos de tirar agora, neste momento, as nossas crianças pequenas e as levamos para um momento de aprendizado no nível delas? Então a igreja tem que ser uma igreja discipuladora, uma igreja que investe no ensino bíblico, na escola dominical, que investe no discipulado em todos os níveis. Nós temos discipulado para todo nível. Tipo, a pessoa já tem, pastor, eu tenho como a pastor Ivanilde, 50 anos de crente. Criança ainda precisa de aprender muito, não precisa? Eu preciso, todos nós precisamos. Entendeu? Todos nós aqui somos alunos nessa escola de Deus. Então uma igreja tem que saber, nunca sou tão sábio que eu não preciso mais aprender. Não é maravilhoso? A igreja tem que se preocupar com isto. Uma igreja relevante é uma igreja que a manifestação do sobrenatural de Deus, irmãos, não pode ser limitado por tradição religiosa. Eu sou aberto à voz do Espírito e ao poder do Espírito. Você é? Para mim, as manifestações do Espírito é dada com toda a liberdade. Nós não tesouramos o poder de Deus. Muito pelo contrário, Ele manifesta como quer, do jeito que Ele quer. Eu quero nessa noite dizer para vocês que eu creio em todas as manifestações do poder de Deus, creio nos dons espirituais, busco os dons espirituais, tenho vários deles dados pelo Espírito na minha vida, pelo Senhor Jesus. Uma igreja que crê no poder do Espírito Santo, que batiza crentes, que busca, que se abre, que se consagra. Uma igreja assim, eu quero continuar fazendo parte dela. Amém? Uma igreja, é lógico, queridos, cada igreja tem a sua característica. Eu, quando falo de uma igreja pentecostal, eu tenho muito problema com o chamado neopentecostalismo, de uma onda nova de manifestações e ensinos que não batem com as Escrituras Sagradas. Tudo que for além da Bíblia, nós temos que ter sabedoria da parte de Deus e saber que a igreja, ela pode também ser, infelizmente, invadida por chamados movimentos de heresias religiosas, heresias cristãs. Mas a igreja do século 21, contextualizada, relevante, ela é uma igreja aberta à obra da graça em todos os seus sentidos. É uma igreja que tem visão de mundo. É uma igreja que acredita que a mensagem do Evangelho, ela vai além das portas aqui da igreja, ela vai além do nosso bairro, do nosso município, ela vai além das fronteiras do nosso grande Brasil. Ela pode um dia, quem sabe, eu brinquei hoje à noite, mas quem sabe a irmã Noemi pode ser uma missionária, pode evoluir-se, formar-se, ser ordenada e ir, quem sabe, para o Oriente, não importa, para o Ocidente, para as Américas, eu não sei. Deus pode enviar, e eu sonho com um dia, quem sabe antes de eu ir
gostaria de ver esta igreja tendo alguém lá fora. Recebemos tanto de lá. Nós, por sermos uma igreja missionária, todo esse lindo templo que temos foi aqui adquirido com fundos de missões da nossa igreja, quando não existia nada em Londrina. Irmão, a nossa missão nos Estados Unidos enviou recursos, enviou missionário, e nós temos aqui um investimento de altíssimo valor. Mas esta igreja, queridos, não pode ser apenas uma igreja que recebeu, é uma igreja que doa. Ontem nós estivemos na nossa Assembleia Distrital em Campo Grande, e é para a glória do Senhor, a nossa igreja foi a igreja que mais contribuiu para missões esse ano, como tem sido nos outros anos. E não poderia ser menos, ela é a primeira, tem que ser mesmo a igreja que mais contribui para missões do nosso distrito. E somos, por causa disso, queridos, considerado no Brasil inteiro. O pastor Gilberto falou que estamos, me parece, um distrito, um Brasil que tem 20 e tantos distritos, tem distritos de 40 mil e tal membros, ou 50 mil membros. A nossa igreja ficou ali entre as 4, o nosso distrito, entre os 4 distritos que mais deu dinheiro para missões. Não é isso, irmão? Terceiro. Já imaginou no Brasil? Uma igreja que relevante, é uma igreja missionária. Você crê nisso? Uma igreja missionária. É uma igreja que tem um ambiente confortável, porque temos, como igreja relevante, uma igreja que dizima, uma igreja que oferta, uma igreja que, por causa disso, queridos, ela pode ser e dar conforto para aqueles que vêm, mas também pode, parte desses recursos que nós dizimamos e ofertamos, ele vai para o fundo de evangelismo mundial. É maravilhoso saber que você está sentado hoje à noite aqui. Se você é um contribuinte da igreja, o seu dinheiro está tocando vidas à volta do mundo aí, amém? A igreja do Nazareno tem missões em 167 países, me parece. Não guardo muito essa coisa de números aí, mas é por aí, queridos. Uma igreja relevante. A igreja só é igreja, irmãos, quando ela existe para abençoar vidas. Amém? Só somos igreja quando você pensa, eu posso ser bênção para outro. Aí sim nós somos igreja. Uma igreja relevante no serviço. Por que eu fico maravilhado com esse time de gente? Pessoas, queridos, que às vezes gastam horas do seu tempo visitando, preparando-se. Uma igreja que quando você chega aqui para o culto, esse time da música gastou horas sábado, e enquanto você está em casa ainda assistindo o jogo do Corinthians, que perdeu mais uma vez, você está entendendo? Aí tem um time de pessoas aqui preparando-se para o culto, orando para o culto, está entendendo? Treinando, melhor, está entendendo? Eu quero dizer para vocês, uma igreja. Eu estou falando que perdeu, porque eu estava chegando, vindo de casa, o rádio estava ligado e estava terminando, viu? Para tristeza sua, perdeu mais uma, viu, pastor Daniel? Uma igreja que não tem cara fechada. Pastor não pode ser de cara fechada. Irmãos, uma igreja que serve. Você é servo? Está no lugar certo. Porque uma igreja que as pessoas só querem ser servidas,
E quero dizer para todos que estão aqui no banco hoje à noite, se você ainda acha que igreja é lugar que você vai e senta e tem que te servir, mas que você cruza os braços e diz, eu não quero fazer nada. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, mas eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus quebre essa barreira na tua vida. Porque ninguém é inútil. Você pode ser usado por Deus. Sabe por quê? Porque quem ama serve. Serve ou não serve? Quem ama serve. Então a igreja deve amar outras pessoas como ama a si mesmo. O amor de Deus move filhos e filhas de Deus para serem canais para abençoar outras pessoas. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, olha, se eu sendo mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, falando para aquele grupo de discípulos. E ele ainda continua dizendo, pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus, falando dele, veio a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso está lá em Marcos 10, 45. E ele ainda continua dizendo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5,14. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Meus queridos, tudo isso fala de serviço. Você, de uma maneira ou de outra, pode tocar pessoas. A igreja, se ela tem o Salvador que disse, eu vim para servir, a igreja não é lugar de gente diferente, é lugar de gente serviçal. Amém? Olha para o teu irmãozinho e diz para ele assim, sirva, meu irmão. Mais bem-aventurada coisa é dar do que? Diga para ele aí, olha, mais bem-aventurada coisa, André, é dar do que? Receber. Se você serve, você vai ser servido, vai ou não vai? Dá e dar-se-vos-á, pede e recebe, quem dá, recebe. Tem gente que só quer receber, mas não dá nada. Todos os dons concedidos pelo Espírito Santo à igreja, pode notar lá, são dons de serviço. É no serviço que nós cumprimos de forma integral a missão que Deus nos deu. E assim o Pai é glorificado no meio da igreja. Aleluia! Uma igreja, queridos, para o século 21 tem que ser uma igreja evangelística. Quando eu falo igreja evangelística, é uma igreja empenhada na evangelização. Uma igreja relevante para a comunidade não se limita a cultuar no templo. Ela vai de casa em casa, ela vai para as ruas, para as praças. É uma igreja que tem ministérios, como nós temos aqui hoje à noite, para fazer, queridos, trabalhos que não são feitos dentro da igreja. Por isso, eu quero dizer para vocês, hoje à noite, desse time aqui, vocês que estavam aqui à frente, tem todos os demais membros aí da igreja e outros que não vieram aqui hoje à noite, queridos,
para serem despertados, para que nós tenhamos esse ano, o ano da colheita. Você crê? Irmãos, desde os primeiros dias desse ano, eu tenho sido assim, eu não sou supersticioso, não. Depois de tantos anos de vida, você aprende a andar com o pé no chão. Mas eu tenho no meu coração, assim, queridos, que eu oro muito para que tenhamos o ano nosso. O ano de expansão, o ano de crescimento, o ano de uma explosão de avivamento no seio dessa igreja. Vocês creem nisso? Um ano, irmãos, que nós vamos evangelizar como nunca evangelizamos. Um ano que nós vamos ver lares. Várias pessoas estão falando, pastor, eu gostaria de ter reunião. Irmãos, olha aqui, temos esse casal aqui à frente. Eles são líderes de célula. Vieram para quê? Para ficar aí me ouvindo só? Eu acho que não é não, né? Hã? Amém? Faz 19 que ele não me ouve pregar. Mas não é só para isso. Eu creio que quem tem, dá. Vai chegar o momento. Pastor Juan Carlos, um homem que aprendeu tudo de célula. Será que ele só aprendeu para ficar agora sentado no banco, dizendo obrigado por tudo que eu recebi? De graça recebesse, de graça. Eu creio que vamos, irmãos, ter espaço para colocar em prática. Já fizemos tentativas em alguns anos atrás de sermos uma igreja que trabalha com células. Nós não... Era o momento certo, mas eu creio que vai haver o dia certo, a hora certa, o momento certo da igreja. Eu sou muito liberal, deixo a voz do Espírito. Ainda não tenho nenhuma direção clara dada a mim pelo Espírito. Ainda estou nos primeiros dias do ano, estou ainda muito alegre, muito feliz com Deus na minha vida e com aquilo que pode acontecer no seio da igreja durante esse ano. Você tem uma expectativa? Uma expectativa? Não é verdade? Quando Elias começou a orar para chover, tinha nuvem no céu? Não, ele bateu a cara no chão, o joelho no chão e orou: Senhor, manda chuva. E ele falou com o rapaz, que era ajudante de profeta, ele disse: dá uma olhadinha lá para ver se está formando chuva. O rapaz falou: olha, sua oração não está funcionando não, não tem nuvem nenhuma no céu. E ele botou a cara no chão e orou de novo, orou e disse: dá mais uma olhadinha. O rapaz foi, olha, está igual Londrina. Está tendo jeito de chuva não. Mas de repente ele disse: vou orar de novo. Orou, e na terceira oração, que com a cara no chão: Senhor, vai chover? Dá uma olhadinha lá, menino. O menino olhou, tinha uma nuvenzinha lá bem lá, tamanho da mão de um homem. Ele disse: olha, tem uma nuvenzinha, mas está tão distante. Ele disse: pois pode estar certo, que essa nuvenzinha distante vai trazer um aguaceiro tão grande, que corre lá e avisa para o rei que vai chover. Aleluia, queridos. Ore para chover, que vai chover. Você está orando para chover? Mas não estou falando da chuva de que choveu agora, né? Agora já choveu. Eu orei hoje à tarde, viu? Eu falei: Deus, eu não aguento mais de calor, tem misericórdia de mim, eu gosto de água, eu gosto de chuva. Irmãos, eu falei com a Nilza: será que não vai chover? Ela lá em Cambé já está chovendo. Mas Cambé, não é que eu não amo o povo de Cambé, mas gostaria que chovesse um pouco também aqui para a gente, né? Você está entendendo? Só Cambé. Ontem o pastor Marcos falou: pastor, em Maringá chove toda semana. Eu falei: olha, irmãos, o que está acontecendo com Londrina? Tem que chover em Londrina também. E, se possível, não derrubar as casas, não, né? Amém? A chuva começa a cair agora, tá bom, tá? Que ela continue a noite inteira. Que Deus nos abençoe. Irmãos, olha, uma igreja evangelística, uma igreja ensinadora, uma igreja discipuladora,
é o que Deus quer de nós. Quando Jesus fala para seus discípulos, ele diz, olha, por onde vocês forem, preguem esta mensagem, dizendo, o reino dos céus está próximo. Onde vocês forem, preguem que chegou o reino dos céus. Irmãos, nesta noite, Deus nos chama, Deus pede de mim e de você, para que nós vivamos um cristianismo contagiante. Uma igreja relevante é uma igreja contagiante. É uma igreja não de crentes de cara amarrada, mas crentes que têm óleo, que têm unção, que têm alegria, que têm gozo, que têm fé, que não desanima diante das intempéries da vida, dos obstáculos, das montanhas que surgem, dos problemas. Uma igreja que acredita que maior é aquele que está conosco. Uma igreja assim, é a igreja que mostra que esse povo, chamado povo de Deus, chamado de nazarenos, eles têm a cara daquele que de fato é o Senhor da igreja. Uma igreja que tem unidade, mas também que tem diversidade de oportunidades de serviço. Uma igreja assim, é a igreja que com certeza vai fazer diferença na nossa geração. Uma igreja bíblica. Uma igreja que tem segurança, que fora da Bíblia, perdemos, irmãos, todas as promessas de segurança vinda da parte de Deus. Por isso, que nós continuemos sendo uma igreja bíblica. Uma igreja que a sua mensagem não pode ser extraída de filosofias, de histórias, que têm seus valores, mas uma igreja que tem todo o seu princípio de ética, de comportamento, de regra, de maneira de viver nessa terra, baseado na palavra santa de Deus. No livro de Atos, diz assim, capítulo 2, 46 e 47, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão também de casa em casa, juntos participavam das refeições, com alegria e com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, dia a dia, acrescentava-lhes aqueles que iam sendo salvos. Essa é a igreja que Jesus disse que deve ser a igreja do século 21. Uma igreja missionária. Mais uma vez, a nossa missão começa aqui. A missão da Débora, da Fernanda, do Carlinho, do Marcelo, começa dentro de casa, com os filhos. Não é verdade? É o nosso primeiro campo, é o nosso lar. Mas, irmãos, a igreja missionária, ela tem a missão de Josué, eu e a minha casa. Vamos servir o Senhor. Povo de Deus, hoje à noite, você pode dizer, juntamente comigo, as palavras de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Irmãos, essa é uma promessa bíblica. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crê nele, a moda, eu quero dizer para você, olha, pode até
parecer que não vai dar certo, que está difícil, eu quero dizer que, meus queridos irmãos, a promessa sempre vai se cumprir e não cumpre nem sempre na hora que eu e você achamos que deve ser cumprida, viu, Beth? Não desista. Você crê? Semeie. Continue semeando. Porque às vezes, irmãos, nós pensamos, não tem mais jeito. Eu já vi esposa dizendo, meu marido não tem jeito, minha mulher não tem jeito, meu filho não tem jeito. Meu irmão, para Deus tem jeito. O que é impossível para nós homens, é possível para Deus. Tudo é possível. E eu quero nessa noite que tomemos para nós essa promessa. Eu quero ser uma igreja relevante, é uma igreja que ela preocupa com a salvação dos seus entes queridos, mas também preocupa com seus vizinhos, com seus parentes, preocupa com a sua cidade, com o seu compromisso de ser uma igreja que toca o mundo com a mensagem única de salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. A chuva continua, que bênção. A chuva continua, que bênção. Eu gostaria nessa noite, já que está chovendo, você não vai poder sair agora. São 9 horas. Então a gente vai ter um tempo maravilhoso agora de poder orar. Olha aqui, irmãos, pastor Juan orou ainda há pouco pedindo cura para os doentes. Você crê que Jesus continua curando? Eu creio. Creio. Ontem à noite, em Campo Grande, teve um momento maravilhoso no culto que começou a orar o povo buscar. Foi um momento ali onde a manifestação do poder de Deus foi tremenda. Eu vi gente urrando. Como eu conheço a pessoa, eu sei que são pessoas que às vezes estavam colocando para fora um turbilhão de problemas. Problemas que vêm desde a infância, problemas que carrega na alma, é crente, mas a alma não está sarada. Feridas profundas da alma. E eu vi ali um choro, um grito, gente urrando, grudando no banco. Porque, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a salvação é uma obra completa que atinge o espírito, a alma e o corpo. Naquele momento eu orei. E eu pedi, Deus, esses dias, tempos atrás, eu disse, se for enfermidade apenas tira de mim. Um problema no meu calcanhar, que tem me judiado. Eu já fui no médico, já fiz tratamento. E eu disse, ó Deus, se remédio não está funcionando, fisioterapia não está funcionando, o Senhor pode. Você está entendendo? Meus queridos, eu creio neste Jesus de ontem, hoje e sempre. O que Ele fez, Ele continua fazendo.
Ele abraçou, chorou com gente sofrida, Ele curou pessoas de alma perturbada, Ele expulsou espíritos do mal, Ele curou toda sorte de enfermidade, Ele chorou com gente que chorava, Ele trouxe alegria para pessoas totalmente tomadas de tristeza, Ele curou pessoas. Eu acredito, se naquela época já tinha essas doenças da modernidade, como depressão, síndrome de pânico, todas essas coisaradas aí, que vem acumulando na nossa sociedade hoje, eu creio que se Ele abriu olhos de cego, Ele sarou e até ressuscitou defuntos. Não acredita que Ele pode fazer a mesma coisa hoje? Eu nessa noite quero convidar você. Não sei qual é o seu problema, que de repente você pode estar sendo aquela pessoa que é simpático a Jesus, mas ainda não abriu seu coração para Ele. Deixa de simpatia e abraça Jesus como seu Salvador e Senhor. É gostoso confessá-lo com a boca e no coração crer que Ele salva você. Como é bom estar na sua presença. E saindo daqui queremos continuar na sua presença. Que a mão abençoadora do Senhor esteja sobre nós. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém.